Meus amados e queridos irmãos, antes da gente começar a ler o texto sagrado, a escritura sagrada, a palavra de Deus, eu queria fazer uma pergunta para você, e a pergunta também é para mim. Que tipo de fruto você tem dado para o reino de Deus? Que tipo de fruto você tem dado? Porque se você dá frutos bons, é para o reino de Deus, para o reino dos céus, frutos para a vida eterna. Mas se você tem dado frutos maus, você tem dado frutos para o mundo, para o diabo e para o inferno. Que tipo de fruto você tem dado? A palavra de Deus, ela compara os homens, o Evangelho compara os homens como árvores. Me compara e te compara como árvores. O próprio João Batista, ele faz essa comparação também. E se somos árvores, as árvores dão frutos, né? Que tipo de fruto você tem dado? Que tipo de fruto eu tenho dado? Então a gente vai ver isso aqui dentro da palavra de Deus. Será que a gente tem dado o fruto adequado? O fruto que permanece para a vida eterna? Então abra sua Bíblia comigo, por favor, em nome de Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 21, verso 18 e 19. Mateus 21, versículo 18 e 19. Que a santa poderosa palavra do Senhor, ela diz. O Senhor Jesus, ele diz: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Nós sabemos que o Senhor Jesus, ele é 100% um homem, 100% Deus. Quando ele veio a essa terra e se encarnou e viveu como um homem durante 33 anos, melhor dizendo, e meio, que foi a vida do Senhor, durante 33 anos e meio que o Senhor esteve sobre essa terra como homem, ele sentia as mesmas coisas que eu e você sentimos. O Senhor, ele sentia fome, sede, frio, calor, assim como eu e você, porque ele tinha a natureza 100% humana também, apesar de ser o Filho de Deus. E ele sentiu fome, e a palavra aqui ela está falando, verso 18, Mateus 21, verso 18. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. O Senhor teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. Você nota aqui que o Senhor Jesus Cristo, o que chama a atenção do Senhor Jesus Cristo é que a árvore estava viva, cheia de folhas. Ela era uma árvore bonita à vista. É lógico, depois do Senhor amaldiçoar ela, ela vai secar, porque o Senhor não acha frutos nela. Mas à primeira vista, a primeira impressão que o Senhor tem daquela árvore é uma impressão boa, uma árvore bonita, vistosa, cheia de folhas, uma árvore viva. E o Senhor vai até ela procurando frutos para poder se alimentar, porque estava com fome. E se a palavra de Deus ela compara os homens, as mulheres, eu e você, com árvores, logicamente a gente tem que dar frutos. E a pergunta novamente para mim e para você é: que fruto a gente tem dado? Porque a árvore que não produz bom fruto, a árvore que não produz fruto bom, o destino dela é o fogo eterno, é o inferno, porque ela não presta para mais nada. A palavra de Deus ela diz isso, que o Senhor Jesus se aproximou dessa árvore e procurou frutos. Agora imagina, se a palavra de Deus, o Evangelho compara nós, os homens, com árvores, agora imagina se o Senhor Jesus fosse até você nesse momento e nessa hora, fosse até a mim, chegasse até a mim, procurando frutos. Que frutos que ele acharia na nossa vida? Bons frutos ou frutos maus? Eu gostaria que você fizesse uma reflexão na sua vida, se examinasse, assim como eu também. Será que a gente tem dado fruto bom? Será que se o Senhor Jesus
viesse até nós nesse momento e nessa hora procurando frutos, será que ele acharia frutos bons ou frutos maus? Ou acharia uma árvore cheia de espinhos? Porque a árvore que produz fruto mau ou não tem fruto nenhum, ela só tem um destino, meu amado, meu querido irmão, é o fogo eterno, ela só presta para isso, para ser queimada. Só serve como combustível para o inferno. Verso 19: e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, olha só achou só folhas, disse-lhe: nunca nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Olha só, e se ela secou, ela só prestava para uma coisa, para ser lançada fora, para ser queimada. E usando essa figura de linguagem que nós, os homens, somos como as árvores, porque a palavra de Deus, o Evangelho, nos compara com árvores. Então a árvore que não dá bom fruto, a árvore que não tem fruto, o destino dela é o fogo eterno. E a pergunta mais uma vez para você e para mim é: que fruto nós temos dado para o reino de Deus? Fruto bom ou fruto ruim? João Batista, o maior profeta nascido de mulher, ele também fala sobre isso. Vai comigo, por favor, em Mateus, volte aí um pouquinho. Mateus capítulo 3, verso 8 e 9. Mateus capítulo 3, versículo do 8 ao 10. Mateus 3, do 8 ao 10. Olha o que João Batista fala: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E aqui ele fala também de frutos que são dignos de arrependimento. Que tipo de fruto é esse? São frutos que mostram que você se arrependeu de verdade sobre uma coisa errada que você estava cometendo. Quando você tem encontro com Cristo, quando você é regenerado pelo Evangelho de Cristo, aquilo de ruim que você cometia era um fruto ruim, era um fruto de morte, era um mau fruto. Mas quando você tem encontro com o Senhor, recebe Jesus como Salvador e você é regenerado pelo poder de Deus, você começa a produzir frutos dignos de arrependimento, que são aqueles frutos que mostram que você não pratica mais aquela coisa errada. Por exemplo, se eu mentia quando estava no mundo, quando não era de Jesus, então isso era um fruto mau. E qual o fruto digno de arrependimento? Eu paro de mentir. Então é um fruto digno de arrependimento, é um fruto que mostra que eu me arrependi, eu parei de mentir, agora eu só falo a verdade. E ele continua dizendo aqui, ó, verso 9: e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Verso 10: já está posto o machado à raiz das árvores. E aí ele fala: toda árvore, pois, que não produzir bom fruto é cortada e lançada no fogo, então não produz bom fruto. E aqui ele está comparando os homens com árvores. A árvore que produz bom fruto, frutos dignos de arrependimento, e a árvore que produz fruto mau. E aqui produz fruto mau, o destino dela é o inferno. O inferno, lago de fogo e enxofre. Que fruto você tem produzido? Você tem produzido frutos bons ou frutos ruins? Muitas vezes a gente acha que somente a árvore que produz frutos ruins é aquela árvore, é aquela pessoa que está no mundo fazendo a vontade do diabo, que não vive para Cristo, não serve ao Senhor, que não confessa a nossa fé em Cristo, né? Não tem a mesma fé que a gente. Mas existem muitas árvores que dizem que são de Deus, que dizem que tem Jesus como Salvador, que servem a Cristo, mas os frutos delas não são bons, são ruins. E aquela que produz fruto ruim é lançada no lago de fogo e enxofre, só serve para ser queimada.
E a pergunta novamente para você e para mim é: que fruto você tem produzido, meu irmão? Que fruto você tem produzido, minha irmã? Que fruto eu tenho produzido por reino de Deus? É fruto bom ou é fruto ruim? Porque se eu produzo fruto ruim, meu destino é o lago de fogo e enxofre, é o fogo eterno. Vamos ver o que o Senhor Jesus Cristo ele diz em Mateus, capítulo 7, versículo 15, do 15 em diante. Vá comigo, por favor, em Mateus 7, logo aí na frente, Mateus capítulo 7, do versículo 15 ao versículo 21. Olha só: acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Olha só, o Senhor está falando para a gente ter cuidado com os falsos profetas, que por fora eles parecem ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Se a gente comparar aqui esses lobos, essas pessoas, esses falsos profetas com árvores também, porque todo homem também, a palavra compara com árvores. Olha só, está falando da árvore ruim, está falando de crente, de cristão, porque está falando daqueles que são falsos profetas, que parecem por fora, ele parece crente, ele parece dar bom fruto, mas por fora, por dentro ele é roubo, ele é lobo roubador. Verso 16: pelos seus frutos os conhecereis. Olha só, então está comparando eles com árvores. A palavra no início compara os falsos profetas com lobos roubadores. Por fora parece ovelha, mas por dentro é lobo. E no 16, olha só, começa a comparação com árvore de novo. Pelos seus frutos os conhecereis. Está falando de fruto, e o fruto fica na árvore. E aí o Senhor continua falando, verso 16. Estou em Mateus 7, verso 16. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? 17. Assim toda árvore, olha só o Senhor falando, toda árvore boa produz bons frutos, olha só. Porém a árvore má, frutos maus. Que fruto você tem produzido? Frutos bons ou maus? Será que você é aquela árvore que é bonita por fora, formosa, tem folhas bonitas, mas não produz fruto bom, só fruto mau? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Verso 18: não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. E olha só o que o Senhor fala no 19: toda árvore que não produz bom fruto, olha só, não produz, a árvore não produz bom fruto. Por fora ela é bonita à vista, assim como aquela árvore que o Senhor Jesus foi procurar frutos, né? Ela é uma árvore bonita por fora, mas ela não produz bom fruto, ou não produz fruto nenhum. Olha só, toda árvore que não produz bom fruto, ela é cortada e lançada no fogo, só serve para o fogo. Verso 20: assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. A gente vai conhecer a árvore, se ela é boa ou má, pelos frutos. Se os frutos são bons ou ruins. Verso 21: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, a árvore verdadeira, a árvore que é de Deus, o servo do Senhor tem que produzir bom fruto. E que frutos bons são esses? Frutos dignos de arrependimento, como João Batista falou em Mateus capítulo 3. Frutos que mostram que você está arrependido da prática errada, daqueles frutos maus que você tinha. Porque se você, sendo cristão, você continua praticando as mesmas coisas que você praticava
antes de servir a Cristo, se você parece mais com o mundo do que com Cristo, então você produz fruto mau, você não foi regenerado pelo poder de Deus. Então, em nome de Jesus, meu amado, meu querido irmão, se examine o fruto que você está dando. Será que você está produzindo frutos ruins? Frutos mundanos, práticas mundanas? Ou frutos bons? Será que você, essa árvore que é você, que sou eu, a gente está mais parecida com Jesus ou com o mundo? Porque se você parece com o mundo, se você fala como o mundo, se você se veste como o mundo, se você pensa como o mundo, seus frutos são maus, então você está destinado ao fogo eterno. Mas se os seus frutos são bons, se você parece cada dia mais com Cristo, se você obedece à palavra de Deus, se você se esforça para obedecer, se você se esforça para falar de Jesus, pregar o Evangelho, para dar bom testemunho diante das pessoas, para fazer o bem, assim como o Senhor Jesus Cristo fez, amar o seu próximo, amar Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo, então os seus frutos são bons, então você está no bom caminho. E a pergunta mais uma vez para mim e para você é: que frutos você tem produzido? Porque se você tem produzido frutos bons, produza mais. Se esforce para produzir mais. Se esforce para ser uma árvore carregada. Agora imagine que se o Senhor Jesus viesse até você procurando frutos e não achasse nada, só frutos ruins. Seu destino é o lago de fogo e enxofre. Mas agora imagine que se o Senhor Jesus chegasse até você procurando frutos e achasse uma árvore carregada de frutos bons. Que bênção! Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. É essa árvore que o Senhor Jesus quer que você e eu sejamos. A árvore cheia de frutos bons. Que o Senhor possa falar mais ao teu coração, ao meu coração. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós vimos na Tua Palavra que o Evangelho compara os homens com árvores. Nós vimos na Tua Palavra que o Senhor teve fome quando esteve nessa terra e foi procurar frutos numa árvore, Senhor, e não achou nada. E amaldiçoou aquela árvore e o destino dela foi o fogo, Senhor. A Tua Palavra compara nós, os homens, Pai, as mulheres, com árvores e fala de frutos bons e frutos ruins. Senhor, tenha misericórdia de cada um de nós. Tenha misericórdia de cada um de nós, meu Pai, que nós possamos produzir frutos bons, frutos para o reino de Deus, meu Pai, que o Senhor possa se alegrar de nós, Pai. Senhor, que tristeza, que coisa triste, Pai, se o Senhor viesse até nós e achasse só fruto ruim, Pai, ou fruto nenhum, como o Senhor achou naquela árvore, naquela figueira. Que coisa triste, meu Pai. Escutar, nem todo que me diz Senhor, Senhor herdará o reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Senhor, tem misericórdia de nós, que a gente venha a ser uma árvore frutífera, meu Pai. Uma árvore que se o Senhor se aproximasse de nós, para procurar os frutos, achar ela carregada de frutos, Pai. Faz de nós essa árvore, meu Pai, que produz muitos frutos para o Teu reino, Senhor. Senhor, abençoa todos esses que estão ouvindo essa mensagem, que só possa produzir o resultado que o Senhor quer na vida de cada um deles, na minha vida, Senhor. Precisamos de Ti, precisamos da Tua Palavra e queremos dar bom fruto, Pai. Porque são esses que vão herdar o Teu reino. Porque a árvore que não produz bom fruto, o destino dela é o fogo, a perdição eterna. Mas aquela que produz bom fruto, Pai, o destino dela é a vida eterna, é o encontro com o Senhor, Pai. Muito obrigado por essa palavra, Senhor. Fortalece o coração de cada um dos meus irmãos
É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. E amém, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, Senhor.